8. Palavra de Deus para nós nesta noite, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Mateus, o publicano, capítulo de número 9, versos 35 a 38. Nós vamos partilhar nesta noite sobre o seguinte assunto: como devem agir os servos que se dedicam no serviço do reino. Mateus, capítulo de número 9, versos 35 a 38. Como devem agir os servos que se dedicam no serviço do reino. Assim diz a palavra do Senhor, ouçamo-la com fé. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quero que o microfone seja levado à irmã Dicla e nós vamos orar com ela, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a mensagem da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa. Que bênção, ó Deus, e que privilégio, Senhor. Te pedimos agora, pela mensagem, Senhor, que o Senhor trará a nós. Usa, ó Deus, o Teu servo. Continue, Senhor, nos edificando nesta noite, ó Pai, que saiamos daqui cheios mais de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como devem agir os servos que se dedicam no serviço do reino? Meus queridos irmãos, no início de 1961, chegou à cidade de Paraíso o então evangelista José Gonçalves de Siqueira, conhecido por todos nós como Pastor Siqueira. Aquele jovem, solteiro, se instalou naquela pequena cidade, às margens da rodovia que se abria para a ligação do norte com o sul do país. Naquela época, ainda as obras de abertura do que nós conhecemos hoje como Belém-Brasília, ou BR-153, estavam a todo vapor, e Paraíso ainda não era uma cidade emancipada. Ela veio a se emancipar no ano seguinte. E aquele jovem missionário, recém-formado no Instituto Bíblico Eduard Lene, chegou a Paraíso e sozinho começou a pensar no que poderia fazer para evangelizar aqueles poucos habitantes que existiam na cidade naquela época. Ele nos relatou, em várias ocasiões, que a sua principal oração era: Senhor,
mande algum crente para me fazer companhia. Senhor, mande algum crente para me fazer companhia. Porque não havia nenhum crente. Ele estava sozinho. No ano seguinte, a missão americana, a mesma que o enviou para aquele campo, enviou 2 missionárias norte-americanas. E elas vieram com o propósito de estabelecer a escola, o educandário, na cidade de Paraíso. A nossa escola presbiteriana em Paraíso é 1 ano mais velha do que a própria cidade. Só depois que a cidade veio a ser emancipada. Eu creio que muitos de vocês conhecem pessoas que estudaram no Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins, na cidade de Paraíso. Então, por algum tempo, agora, o jovem José Gonçalves de Siqueira tinha consigo as 2 missionárias. E os 3 começaram a escola, começaram a igreja, e Deus foi gracioso e bondoso, e aquele trabalho floresceu. Assim como floresceu o trabalho em Colinas, assim como floresceu o trabalho em Araguaína, assim como floresceu o trabalho em Gurupi, em São Miguel do Araguaia, em Porangatu, porque a missão tinha como seu campo de ação desde a cidade de Séres, onde ficava o centro da missão, até a cidade de Araguaína. E assim, este norte goiano, como era conhecido, foi evangelizado pelos missionários norte-americanos, como, por exemplo, o reverendo Paul Long, mas também pelos missionários brasileiros, como, por exemplo, esse que eu estou mencionando neste momento, o então evangelista José Gonçalves de Siqueira. Por que eu estou falando a respeito dele e apenas dele? Poderia citar nomes de tantos outros, como, por exemplo, o reverendo Joaquim de Brito Cabral, pai da nossa querida irmã Esther Cabral. Mas eu não conheci o reverendo Joaquim Cabral. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha partido para a glória. Eu convivi com o reverendo Siqueira durante alguns anos. E pude testemunhar que ele foi um homem de Deus, um servo de Deus, que agiu no serviço do reino, conforme nos instrui aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos momentos mais marcantes que eu vivi com o reverendo José Gonçalves de Siqueira foi numa reunião do presbitério na cidade de Araguaína, em que ele, com muitas lágrimas nos olhos, nos pediu que orássemos pela Igreja Presbiteriana de Gurupi, porque acabara de falecer, naquela época, o presbítero de Jader. Mas não simplesmente faleceu o presbítero de Jader. O presbítero de Jader, presbítero de Jalma, todos com problemas cardíacos. O fato é que o presbítero de Jader tinha sofrido uma torção no seu tornozelo. E o pastor Siqueira estava o visitando, como sempre fazia um pastor visitador, um pastor amigo. Os irmãos e as irmãs aqui sabem, quando tinha congresso lá, ele corria para lá e para cá,
e as irmãs da cozinha reclamavam que faltou carne, e ele corria no açougue, trazia carne. Creio que todos nós, mais antigos, nos lembramos disso. Era um pastor de igreja, das ovelhas do Senhor. E visitando o presbítero de Jader, meus irmãos, porque o presbítero de Jader estava com um tornozelo torcido, não podia andar. Naquele momento, então, sentado ao lado do servo de Deus, o pastor Siqueira viu o presbítero de Jader tombar e morrer do seu lado. Um dos seus melhores amigos. Aquela foi uma grande dor para ele. E ele nos contou isso em lágrimas. Como devem agir os servos que se dedicam no serviço do reino? Esse texto, meus irmãos, narrado por Mateus, o publicano, nos dá conta de um momento em que Jesus resolve mostrar para os seus discípulos que estavam o acompanhando no seu ministério público, que durou 3 anos, como eles deveriam olhar para a vida das pessoas, como eles deveriam interagir com as pessoas. E este texto nos revela a estratégia de Jesus, e como deve ser o meu serviço, o teu serviço, o nosso serviço no reino de Deus. Podemos perceber aqui de forma clara seu enfoque e sua esfera de ação, bem como os alvos a serem alcançados e o objeto do seu alvo, que era as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança do Deus triuno. Nós trabalhamos para servir as pessoas, meus irmãos. O reino de Deus existe para servir as pessoas. As coisas que Deus nos dá, elas devem ser instrumentos para que o seu serviço seja realizado. Deus nos dá condições financeiras, Deus nos dá condições, habilidades, Deus nos dá talentos, Deus nos dá dons, Deus nos dá estruturas, como este templo, por exemplo, para que tudo isso seja usado no seu serviço. Mas o objetivo principal do serviço são as pessoas. E Jesus está mostrando isso nestes versículos, meus irmãos. E eu gostaria, portanto, de pensar com vocês sobre este tema: como devem agir os servos que se dedicam no serviço do reino? Em primeiro lugar, devem agir tendo clareza da sua visão. Quero chamar a atenção para o verso de número 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nós, como servos de Deus, precisamos agir tendo clareza da nossa visão, e o verso de número 36 nos mostra de maneira muito objetiva como deve ser a nossa visão no reino de Deus. A nossa visão compreende aqui 3 aspectos. Primeiro, alcançar as multidões. O texto diz, vendo ele as multidões. Nós precisamos alcançar as multidões. Nós precisamos ver as pessoas. Nós precisamos, meus irmãos, observar aqueles que nos cercam. E Jesus percorria as cidades a pé. E todos nós, quando andamos a pé, pelo menos, penso eu,
ser a experiência dos irmãos a mesma que tenho. Quando andamos a pé pela nossa cidade, é que nós descobrimos que aquele predinho, ele parece que não existia ali naquele lugar. Porque quando a gente anda de carro, a gente não pode ficar olhando para os lados. Não sei se esta é a experiência dos irmãos, mas de repente, um predinho se ergue, um edifício se ergue, uma casa foi reformada, um comércio foi aberto, e nós não nos demos conta, a despeito de passarmos por ali todo dia, no mesmo horário. Mas porque nós não podemos ficar desviando o nosso olhar? No entanto, Jesus percorria as cidades a pé, e a estratégia que os missionários usavam no passado era esta: andar a pé pela cidade. E nós também precisamos, meus irmãos, aprender a andar a pé na nossa quadra, aprender a andar a pé, pelo menos na circunvizinhança da nossa casa e, quiçá, do nosso trabalho, para que nós possamos enxergar as pessoas, para que nós possamos ver as pessoas. Porque a nossa visão, ela se torna clara quando nós temos o desejo de alcançar as pessoas, de alcançar as multidões. E como nós vamos alcançar pessoas se nós não vemos pessoas? Se nós não andamos a pé? Como vamos alcançar pessoas se viajamos constantemente de ônibus ou de avião e sequer olhamos para quem está do nosso lado? Aliás, não gostamos de ser incomodados, porque afinal de contas queremos ter uma viagem tranquila e não queremos ter nenhum chato perturbando o nosso juízo. Somos muito egoístas, meus irmãos. Às vezes estamos em uma fila, e quando percebemos que tem muita gente por ali, tem gente conversando demais, logo queremos que aquela fila termine, porque não queremos ninguém torrando a nossa paciência, prejudicando o nosso juízo. Em vez disso, nós deveríamos observar que, quem sabe, aquela seja a oportunidade de nos dirigirmos a alguém e nos prontificarmos para orarmos pela vida daquela pessoa, nos prontificarmos para convidarmos aquela pessoa para estudar a palavra de Deus, quem sabe até para vir a uma atividade da nossa igreja. Nós precisamos alcançar as pessoas, meus irmãos. Jesus, vendo as multidões, mas tendo esta visão clara da nossa missão, nós também precisamos nos interessar pelos problemas que as pessoas enfrentam. O texto diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele se interessou pelos problemas que aquelas pessoas enfrentavam, que eram aflição, exaustão e solidão. São estes problemas diferentes dos problemas que as pessoas do século 21 enfrentam, meus irmãos? Não! Definitivamente, as pessoas do século 21 também andam aflitas, exaustas e solitárias. E quando Jesus diz que as pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor, e ele estava aqui vendo os judeus, ele estava aqui vendo seus patrícios, era porque a figura do pastor, meus irmãos, era a figura do governante. E Herodes, que deveria estar cuidando do povo judeu, não estava nem aí para o povo judeu. Antes, pelo contrário, o objetivo de Herodes era agradar o Império Romano, era receber os lauréis
do Império Romano. Ele queria agradar Pôncio Pilatos. Ele queria agradar César Augusto. E o povo estava solitário, como ovelha que não tem pastor. As pessoas do século 21 são as mesmas pessoas dos tempos de Jesus. E na nossa visão a respeito do nosso serviço no reino, nós precisamos ver as pessoas como pessoas que têm aflições, como pessoas que muitas vezes estão sobrecarregadas, cansadas, desanimadas, entristecidas, caídas, como pessoas que estão solitárias. Mas nesta clareza da visão, Jesus também se compadeceu daquelas pessoas. O texto diz: compadeceu-se delas. O que é compaixão, irmãos? Compaixão significa envolvimento, significa amor, significa doação. Esta mesma cidade de Paraíso, até há pouco tempo, se não até os dias atuais, contava com ajuda financeira vinda dos Estados Unidos da América do Norte, de uma fundação chamada Compaixão. Compassion. Ou também de uma fundação chamada Tear Fund, para ajudar aquelas crianças carentes, alunas da escola do Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins. Ter compaixão significa envolver-se, significa doar-se, significa amar. Como devem agir os servos no serviço do reino? Devem agir tendo uma clareza de visão. O nosso público-alvo são as pessoas. E essas pessoas estão por aí, sofrendo. E nós precisamos nos compadecer das pessoas. A igreja, meus irmãos, é a resposta. É na igreja do Senhor Jesus Cristo que as pessoas precisam encontrar abrigo. É na igreja do Senhor Jesus Cristo que as pessoas precisam encontrar apoio. É na igreja do Senhor Jesus Cristo que as pessoas precisam encontrar segurança. Porque a igreja anuncia o Evangelho que dá tudo isso para as pessoas. Mas em segundo lugar, como devem agir aqueles que servem no reino, buscando cumprir a sua missão? Buscando cumprir a sua missão. Versos 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande. Rogai, mas os trabalhadores são poucos, Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Devemos agir como aqueles que buscam cumprir a missão. E neste cumprimento da missão, nós também temos aqui 3 aspectos que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o tamanho da obra. Diz o texto: a seara, na verdade, é grande. Nós precisamos compreender o tamanho da obra, meus irmãos. De vez em quando algum pastor
está à busca ou em busca de um campo de trabalho para o ano seguinte. Quando ele decidiu não mais ficar naquela igreja onde trabalha, ou quando os presbíteros compreenderam que o seu tempo ali já é chegado, ou o seu presbitério, ou a sua missão, e este pastor começa a lamentar e a reclamar, e a ficar chateado, porque ele queria perpetuar naquela igreja, afinal de contas ele pensou que ia jubilar naquela igreja, e nós então temos a oportunidade de falar com esse colega, e já tivemos várias oportunidades de falar com colegas nessa condição. Nós temos um jargão: o campo é o mundo. O campo missionário é o mundo. Se você de fato é vocacionado, você não vai ficar sem um campo de trabalho. Um tempo atrás, havia uma estatística: há tantos pastores sem igreja, na igreja presbiteriana do Brasil. E esses pastores sem igreja viviam reclamando, achando ruim. Só não queriam contar a outra estatística, que para cada um destes pastores sem campo, havia no mínimo 10 campos sem pastor. E continua assim. O problema não é a falta do lugar para trabalhar. O problema é que muitos querem ficar naquele lugar. E muitas vezes aquele lugar não lhes cabe mais. O tamanho da obra, meus irmãos. A seara, na verdade, é grande. Sempre faltou trabalhadores para a seara. Não existe essa coisa que pastores estão sem igreja porque não tem igreja para eles pastorearem. Pelo menos a Igreja Presbiteriana do Brasil, isso é mentira. Há muita igreja precisando de pastor, mas não em Goiânia, não em São Paulo, para o filho estudar no Mackenzie, não no Rio de Janeiro, não em Recife, não em Palmas. Agora mesmo nós estamos precisando de 3 pastores no nosso presbitério. O presbitério sul precisa de mais 2 pastores. O presbitério norte precisa de mais 1. Nós precisamos de 6 pastores no nosso sínodo. Mas não é para Palmas. E o Senhor Jesus Cristo diz: a seara, na verdade, é grande. Nós precisamos cumprir a missão, compreendendo o tamanho da obra. E aqui, meus irmãos, um grande exemplo de desprendimento, e um grande exemplo de dedicação, um grande exemplo de um servo que de fato busca cumprir o seu serviço no reino de Deus, é o reverendo Ronaldo Lidório. Talvez um dos homens mais capazes que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem. Mas ele não mora em Recife. Ele não mora em Goiânia. Ele não mora em São Paulo. Ele não mora em Manaus. Ele mora na região ribeirinha do Amazonas. Ele nunca pastoreou uma igreja grande no nosso país. Ele foi para Gana, na África. E lá com a sua esposa, criaram um seminário, criaram um hospital e vieram para o Amazonas. Reverendo Sérgio Paulo nos falou a respeito do trabalho dele lá. Porque ele compreende o tamanho da obra. Ele compreende o tamanho da obra.
Em segundo lugar, nós precisamos, para cumprir a nossa missão, reconhecer a nossa dependência do Senhor. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Nós só fazemos a obra de Deus na dependência de Deus, meus irmãos. Não é possível realizar a obra de Deus na nossa própria força. Não é possível realizar a obra de Deus com a nossa própria capacidade intelectual ou teológica, ou até mesmo missiológica. Não. A obra é de Deus. E para cumprirmos a missão de Deus, nós temos que viver na dependência de Deus. Dobrando os nossos joelhos. E antes de falarmos de Deus para o homem, devemos falar a Deus sobre os homens, ou com Deus sobre os homens. Precisamos, meus irmãos, acima de tudo, de uma vida de oração, de completa dependência do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos entender uma coisa. Ao pregarmos o Evangelho para uma pessoa, se essa pessoa não quiser, se essa pessoa rejeitar, ela não estará nos rejeitando, ela estará rejeitando o Evangelho, e nós sofreremos menos. O nosso grande problema é que nós temos medo de sermos rejeitados. Nós não gostamos de ser rejeitados. E nós então pensamos, não vou pregar porque essa pessoa não vai crer e eu vou passar vergonha. Mas se eu dependo do Senhor, é o Senhor que vai fazer a obra. Porque se ela crer, foi porque o Senhor agiu na vida dela, e glória seja dada ao Senhor. Mas se ela não crer, é porque Deus não falou ao seu coração, e ela rejeitou, não foi a mim, foi o Evangelho do Senhor. Por isso a obra de Deus tem de ser feita na dependência dEle. E em terceiro lugar, nós cumprimos a nossa missão alcançando os perdidos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os trabalhadores têm o objetivo de alcançar os perdidos. Reverendo Vadislau Martins Gomes, quando nos instruía a respeito do aconselhamento bíblico, citando e explicando esse texto, ele nos fez compreender que quando nós rogamos ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, nós estamos nos dispondo. Quando nós pedimos que Deus mande trabalhadores para a sua seara, nós estamos nos dispondo, porque nós somos os trabalhadores, não há outros, não há outros. Eu e você somos os trabalhadores. O Espírito Santo inspirou Pedro para que ele escrevesse que os anjos desejaram pregar o Evangelho do Reino, mas não lhes foi permitido, porque Deus quer usar a sua igreja, porque Deus quer usar os seus servos e não anjos. E seria tão simples, né? Se os anjos fossem autorizados a pregar o Evangelho, seria tão simples. Não gastava dinheiro, não gastava hospedagem, não gastava templo, não gastava carro, não gastava nada. Mas o Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu,
ordenou aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, como devem agir os servos que se dedicam no reino? Com ações objetivas e práticas. Agora o verso de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Se por um lado, nós devemos agir tendo uma visão clara da nossa vocação, do nosso chamado, por outro lado, nós devemos cumprir a nossa missão. Agora nós precisamos ter ações objetivas e práticas. A primeira delas eu já mencionei. É preciso percorrer a cidade. É preciso andar. É preciso ir de casa em casa. A segunda ação prática, ensinando através do discipulado. Porque a ordem é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O discipulado é o ensino. Nós precisamos ensinar a Escritura Sagrada àqueles que conhecem o Evangelho da graça de Deus. E não há satisfação maior do que isso. Não há satisfação maior do que isso. Peço licença aos meus irmãos Dário e Mariane, mas logo que iniciei meu ministério na Igreja Presbiteriana Central de Palmas, no ano de 2003, lembro-me que recebi um desafio. E o desafio era discipular esse casal, porque eles desejavam batizar o seu filho Lucas. E em algumas noites nós nos encontramos na sua casa, na chácara, e que momentos felizes e alegres para mim foram aqueles, meus irmãos, em que nós usamos aquele livreto do reverendo Guilhermino, publicado pela editora Cultura Cristã, sobre o discipulado, aquelas lições. E eu chegava na casa de vocês e nós abríamos a Escritura e estudávamos lição por lição durante alguns meses. E a alegria de ver, muitas vezes, o Dário em lágrimas, reconhecendo o grande amor de Deus pela sua vida. E a Mariane firmando o seu compromisso, que havia conhecido o Evangelho desde a infância, e depois a alegria deles em apresentarem o Lucas ao sacramento do batismo. Vocês se lembram disso, né? Glorificado seja o nome do Senhor. É preciso ter ações práticas, meus irmãos, no cumprimento da nossa missão. É preciso pregar o Evangelho de maneira prática. É preciso dizer para as pessoas de maneira prática que Jesus salva. É preciso dizer para as pessoas de maneira prática que elas estão perdidas sem o Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós tenhamos o coração disposto para anunciar a graça maravilhosa do Senhor para as pessoas. Os irmãos que estão aqui desde o início do trabalho, se lembram que o trabalho
da Igreja Presbiteriana nesta região da cidade de Palmas, que antigamente era chamada de Arce 72, começou através dos missionários João Batista Mota e Célia Mota com a escola que começou na casa deles, ali na 75, e veio para cá. E durante um tempo, a congregação missionária da Junta de Missões Nacionais funcionou numa sala da escola. Quando nós chegamos, tivemos a alegria de construir uma outra sala um pouco maior. E depois o reverendo Eurípides construiu toda essa estrutura aqui. Mas os irmãos devem se lembrar que naquela época recebemos missionários da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Eu não consigo lembrar agora o nome do missionário, mas o missionário nos desafiou, o pastor Onildo nos chamou para uma reunião lá na Igreja Central, e ele nos instruiu como passar o filme Jesus. Eram 4 rolos de película, 16 milímetros, no equipamento vindo dos Estados Unidos, dublado. E nós colocamos esse filme ali na frente da casa da irmã Carmen. Nós colocamos esse filme ali perto da Braspão, né? Da padaria, na época. Nós levamos esse filme para Goianorte, para Santana do Araguaia, e eram caixas pesadíssimas. O senhor Raimundo se lembra disso, né, senhor Raimundo? E de vez em quando, no meio da exibição do filme, aquilo enrolava tudo e era uma anarquia, e a gente tinha que organizar um som daquele de vendedor de melancia, da corneta. Mas nós pregamos o Evangelho. E logo em seguida, eu, a Marilene e a Gorete fomos a Porto Nacional participar da clínica de evangelismo explosivo. E eu apliquei aquilo que nós aprendemos com o nosso irmão Eliel, que foi diácono dessa igreja e que serviu aqui durante muitos anos. A Marilene aplicou, a Gorete aplicou, o Evangelho foi anunciado. Nós precisamos, irmãos, voltar à simplicidade da pregação do Evangelho. Nós precisamos buscar a cura da pessoa humana. As pessoas estão por aí, sofridas, e só o Evangelho da graça pode curá-las. Só o Evangelho da graça pode transformá-las. Eu gostaria de concluir com algumas aplicações práticas e gerais. Em primeiro lugar, eu creio que nós devemos orar, pedindo que Deus nos transforme dia a dia, para que sejamos instrumentos nas suas mãos. Em segundo lugar, nós devemos buscar a simplicidade da vida cristã, não andarmos ansiosos e tampouco na tirania do urgente. Em terceiro lugar, nós devemos resgatar os princípios essenciais da fé cristã: a fidelidade, a lealdade, o compromisso, o zelo, a sabedoria. Em quarto lugar, nós precisamos estimular de forma prática o evangelismo pessoal. Em quinto lugar, nós devemos envolver as pessoas que estão chegando na igreja, de tal forma que elas se sintam integradas e tenham desejo de servir. Em sexto lugar, nós devemos ter a motivação que nossos pais na fé tiveram. Os missionários, conforme eu mencionei, reverendo José Gonçalves
de Siqueira. Desde a criação do mundo, meus irmãos, o homem e a mulher são chamados para serem compromissados no trabalho. Portanto, irmãos queridos, continuemos buscando em Deus o fortalecimento para que possamos ajudar aqueles que Ele tem colocado diante de nós, para que sejamos sempre proclamadores do verdadeiro amor que emana da cruz de Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém.